Então assim também nós temos que ver a nossa situação, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que estamos produzindo. Então você vai vendo o que Deus tem para você em cada lugar que você passa. E no lugar que você está, você deve detectar, aqui a fonte secou, então vai para outro lugar. É assim que deve fazer. Não fique insistindo naquilo que Deus não quer para você. Você tem que ter uma visão espiritual, tem que sentir a revelação de Deus para você, para a sua vida, para o seu ministério. Número 2, Elias em Sarepta. Elias afasta-se de seu povo e de sua terra, indo refugiar-se em território fenício. 1 de Reis 17:9. A geografia bíblica informa-nos que Sarepta era uma pequena localidade situada a cerca de 15 quilômetros de Sidom, terra da temida Jezabel. 1 de Reis 16:31. Às vezes, o Senhor faz coisas que parecem não ter lógica alguma. No entanto, esse foi o único lugar no qual o rei Acabe jamais pensaria em procurar um profeta. 1 de Reis 18:10. São as coisas menos prováveis que Deus realiza seus desígnios. Sarepta parecia ser uma terra de ninguém, mas estava no roteiro de Deus para a efetivação do seu propósito. Então veja bem que Elias precisou sair do país para evitar que o rei Acabe o encontrasse e ele fosse morto. Também precisava de um lugar onde ele pudesse ser sustentado. Então veja bem que Deus o envia para Sidom, para um território que seria o menos provável para que Elias fosse. Elias poderia ir para qualquer lugar, menos para ali, porque o pai de Jezabel era o rei ali de Sidom. Veja bem, era um local proibido para Elias. Se ele fosse encontrado ali, imediatamente ele seria preso. Veja bem que Deus enviou aquela viúva para pegar graveto fora da cidade, porque Elias tinha que encontrar com essa mulher fora da cidade. Se Elias entrasse na cidade, ele seria reconhecido e contariam para o rei de Sidom, ou enviariam um recado para Acabe e Jezabel. Olha, nós vimos o Elias aqui em Sarepta. Então a mulher estava fora da cidade, teve um encontro com Elias, fora da cidade. E Elias disse para ela, vai lá na sua casa e faz a comida para mim, traz aqui fora. Veja bem que ele não entrou na cidade, porque ele seria reconhecido. Então, tudo foi provido por Deus nos seus mínimos detalhes. E as coisas de Deus são interessantes. Muitas vezes, nós estamos passando por uma situação difícil e nós não enxergamos a solução que está bem pertinho de nós. Veja o caso de Agar. Ela pegou seu filho e já ia embora com ele. Mas no caminho a água acabou e ela se assentou pensando que ia morrer, clamando a Deus por ajuda. Precisava de água urgentemente. Mas Deus não fez o milagre de criar água no deserto, de repente brotar água da rocha, como ele fez lá no tempo de Moisés. Mas ele apenas abriu o olho de Agar para ver que pertinho dela tinha uma fonte de água e ela não estava vendo. Então muitas vezes a solução para o nosso problema está bem pertinho. Deus só precisa abrir os nossos olhos. Você só precisa crer em Deus, ter fé em Deus, pedir a Deus para abrir os seus olhos, te dar sabedoria para ver o que você não está vendo. Então, é isso que Deus fez ali. Na parte 2, uma estrangeira no plano de Deus. Nós vamos ver a soberania e graça de Deus e vamos ver a providência de Deus. A soberania e graça de Deus. Quando o Senhor ordenou ao profeta que se deslocasse até Sarepta, revelou-lhe também qual era o seu propósito. Ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. 1 de Reis 17:9. Elias precisava sair da região controlada por Acabe, e isso, como vimos, aconteceu quando ele se dirigiu a Sidom, na Fenícia. O texto é bem claro em referir-se à viúva como sendo um instrumento que o Senhor usaria para auxiliar a Elias. Ordenei ali a uma mulher viúva. Quem era essa viúva? Ninguém sabe.
Todavia, foi a única escolhida pelo Senhor dentre milhares de outras viúvas para fazer cumprir o seu projeto soberano. Lucas 4, 25 e 26. Era uma gentia que, graças ao desígnio divino, contribuiu para a construção e desenvolvimento do plano divino. Então veja bem, por que eu disse que Deus falou para aquela mulher sobre Elias? Porque Deus está dizendo, olha, eu ordenei ali uma mulher viúva para te sustentar. Então Deus já havia dito para a mulher, ele disse para Elias procurar essa viúva e disse para a viúva que enviaria o profeta Elias para que ela sustentasse. É isso que nós entendemos do texto. Nós temos aí na revista do Professor um quadro que diz a participação das mulheres estrangeiras nas Escrituras. Vamos ver aí Raabe, habitante de Jericó, na época da invasão de Israel a Canaã. E nós vamos ver que a sua história é narrada em Josué, do capítulo 2, versículos de 1 a 22, capítulo 6, de versículo 17 ao versículo 25. Há sobre ela referências claras em o Novo Testamento. Aqui o autor sagrado atribui a salvação de Raabe à sua fé. Tiago 2, 25 e Hebreus 11, 31. Então a primeira mulher estrangeira que se destaca é Raabe. Nós vamos ver que Deus providencia a salvação dela e da sua família devido à sua fé em Deus. Ela escondeu os 2 espias que Josué havia enviado a olhar a terra, enviado a olhar Jericó. Então ela os escondeu, os orientou e livrou-os da morte certa. E eles fizeram um pacto, uma aliança com ela. Olha, quando nós viermos destruir a cidade, nós não destruiremos você, você não vai morrer. E ela então pediu pela sua família e eles concederam. Olha, você traga a sua família para sua casa. Imagine uma família que tinha, talvez, quem sabe, até vergonha da sua filha, que era prostituta. Mas a sua filha os trouxe para a sua casa. E devido à fé daquela mulher, foi salva não só ela, mas toda a sua família. Então, quando Deus veio com o povo fazer aquele milagre de derrubar as muralhas, veja bem que Josué, já sabendo disso, sabendo que eles tinham combinado um sinal com ela e que havia ali um fio vermelho na janela de Raabe indicando a sua casa sobre o muro, quando eles tocaram as trombetas, gritaram, os muros vieram abaixo, caiu o muro todo, só que sobrou um pedacinho do muro em pé. E disseram, Josué, tem um pedaço do muro em pé, Josué. O muro caiu todo, mas tem um pedaço que ficou em pé. E eles foram olhar. O que é isso? O que aconteceu? Por que um pedaço do muro está em pé? E olharam que naquele muro, em cima daquele muro, tinha uma casa. Olharam que aquela casa tinha uma janela. E olharam que naquela janela tinha um fio vermelho. Então disseram, ali está a casa de Raabe. Deus então guardou Raabe e protegeu, livrou-a de morrer junto com toda a cidade de Jericó. E Raabe então desceu com a sua família, foi morar no meio do povo de Deus, com a fé nesse Deus, arranjou um marido e da descendência de Raabe é que veio nascer Jesus. Então Deus faz isso, do nada, de alguém que não é nada, que é desprezível na sociedade, muitas vezes perseguida, que não é nada, nada, Deus faz desse nada uma grande pessoa. Deus faz nascer Jesus de uma família que não era nada, uma família pecadora, uma família idólatra. E de repente Deus muda esses corações, faz com que eles se arrependam dos seus pecados e oferece a eles a salvação. É coisa maravilhosa, só Deus faz isso. Glória a Deus, aleluia. Depois nós temos aí o exemplo de Ruth. Ruth, uma moabita que casou com 2 fazendeiros judeus. Malom, Ruth 4,10, um dos filhos de Elimeleque e Noemi. Veja aí capítulo 4, versículos 3 e capítulo 1, versículo 2, lá do livro de Ruth. E Boaz, um parente de Elimeleque, capítulo 4, versículo 3. Então o segundo caso aí de uma mulher que se destacou, uma mulher que não era judia, era moabita. Então a Ruth se destacou por quê? Por causa da sua fé no Deus verdadeiro, no Deus de sua sogra Noemi. Então ela usou de bondade para com a sua sogra, acompanhou a sua sogra, cuidou da sua sogra. E
Deus então enxergou aquela fé e ajudou aquela mulher. E ela veio então se casar com um fazendeiro riquíssimo ali, Boaz, e da família de Boaz é que veio nascer Jesus. Veja aí, Jesus é descendente tanto de uma mulher que não era judia, a Raabe, quanto de Ruth, que também não era judia. Ele estava revelando a sua graça, a sua misericórdia. Ele chamou pessoas que não eram para passarem a ser. Depois nós temos aí a mulher Ciro-fenícia, mulher gentílica da região de Tiro e Sidom, que pediu a Jesus para curar sua filha. Marcos 7,26, confere com Mateus 15, 21 e 22. Então a mulher agora Ciro-fenícia, que, vamos dizer assim, libanesa, né? Ao mesmo tempo libanesa e ali morando quase divisa com a Síria. Então ela era uma mulher ali de misturada, né? A raça dela, tanto poderia dizer que ela era libanesa, como poderia dizer que ela era síria, né? O importante é que ela era fora de Israel, era de um povo gentil, e ela foi até Jesus, ela acreditou que Jesus poderia fazer um milagre na vida da sua filha. Muitas vezes a pessoa vai à igreja e não acredita que ele possa ali pedir a Deus, pedir alguém para orar pelas pessoas que estão na sua casa e a pessoa recebeu o milagre. Mas é isso que aconteceu ali. A mulher não foi pedir por ela, ela foi a Jesus pedir pela sua filha. Socorre a minha filha que está miseravelmente endemoniada. Veja bem, ela foi até Jesus intercedendo. Interceder é se colocar no lugar de outro. Então ela foi pedir ajuda a Jesus pela sua filha. Assim como o centurião, não foi a Jesus pedir para ele, mas ele foi pedir pelo seu funcionário que estava à beira da morte. Então você pode e deve sempre ir à igreja e buscar oração pela sua família que está em casa. Às vezes a sua família não é salva ainda, às vezes tem alguém doente, alguém endemoniado. Então você vai pedir oração, e a oração que é feita ali vai atingir a pessoa que está necessitada. Deus não é Deus só do lugar que você está, mas Ele está em toda a parte ao mesmo tempo. Então essas três mulheres estrangeiras se destacam aí na Bíblia. E além delas, então nós temos essa hoje que nós estamos estudando, que é essa viúva de Sarepta. Então nesse tempo aí havia milhares de viúvas em Israel. Imagine, só de mulher de profeta, cerca de 300 profetas haviam sido mortos por Jezabel. Só aí já dava 300 viúvas de profeta, hein? Mas Deus não encontrou em nenhuma dessas viúvas a fé que encontrou numa viúva estrangeira. Tópico 2, a providência de Deus. A providência divina para com Elias revelou-se naquilo que Paulo, muito tempo depois, lembrou. 1 Coríntios 1:27. Um gigante espiritual ajudado por uma frágil mulher. Sim, uma mulher viúva e pobre. Muito pobre. Ficamos a pensar o que teria passado pela cabeça do profeta quando o Senhor lhe disse que havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Era de se imaginar que a mulher possuísse algum recurso. Como em toda a história de Elias, a provisão de Deus logo fica em evidência. A providência divina já havia se manifestado nos alimentos trazidos pelos corvos, 1 de Reis 17, 4-6, agora revelar-se-ia através de uma viúva pobre. Então, como está em 1 Coríntios 1:27, aí Paulo diz, olha, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas aí pobres, necessitados, para confundir aqueles que têm muito. Veja só que coisa maravilhosa. Deus faz isso. Confunde as pessoas. Porque as pessoas esperam que Deus use só aqueles que têm aí vários diplomas, que têm muita sabedoria, muita inteligência, pessoas que têm muito dinheiro. Mas Deus não é assim. Deus usa aquele que abre o seu coração e quer ser usado por Deus.